Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso Devocional Online. Hoje vamos começar uma série de devocionais ali, num dos salmos muito interessantes que nós temos na Bíblia, que contrasta a vida do rei Davi com profecias messiânicas, apontando para a pessoa, a obra, situações que serão envolvidas na vida do Messias, apontando para o seu cumprimento na pessoa bendita do Senhor Jesus. E Salmo 69 também é um daqueles salmos messiânicos, e essa primeira parte nós vamos ver o lamento do Messias. Eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia aí no Salmo de número 69, e tem assim: Salmo de Davi para o músico mor sobre Shoshanim. Shoshanim, lê David, quer dizer os lírios de Davi. Então, Shoshanim quer dizer lírios em hebraico, Então, é um detalhe aqui importante que é colocado aqui como uma observação antes do Salmo. Então, acompanhe comigo, nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 3 e vamos ver aí a oração de desespero do rei Davi, olhando para as circunstâncias, para as adversidades dos seus inimigos ao redor. Então, acompanhe comigo os versículos de 1 a 3, essa primeira parte do Salmo, que diz assim, o Salmo 69, 1 a 3. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Uau, é realmente algo bem forte que o salmista está passando, Quando a gente pensa em água, na Bíblia é sempre um momento de tormenta, de dificuldade. Isso desde o Gênesis, Quando a gente olha para a criação, o Espírito se movendo sobre a face das águas ali, trabalhando toda aquela questão da criação, colocando em ordem toda aquela situação da criação potentosa de Deus, dessa obra gloriosa de Deus. E na literatura judaica, como na literatura do Oriente Médio Próximo, a questão das águas é sempre algo preocupante. Não podemos esquecer que, inclusive, os inimigos, quando se trata de inimigos, se fala do mar revolto, e assim por diante. Até na questão de poderes espirituais também, temos aí a história do Leviatã, e assim por diante. Bem, essa é a situação de Davi. Ele percebe que, por ser odiado por alguns, ele pode até ser morto, e essa expressão que aparece aqui também aparece em Jonas, entrei na profundeza das águas. Olha só, que cena, a espécie de morte por afogamento, como a gente vê lá no livro de Jonas, quando ele descreve quando ele foi lançado ao mar. Então é algo realmente forte que Davi está passando aqui. Quando a gente olha para o lamaçal, essa situação de que ele não consegue se firmar em pé, e nós sabemos que ele já brincou na lama, que já entrou numa coisa desse tipo, nesse lamaçal, no mangue, ali na região de praia. É difícil, quando você afunda, é difícil avançar também, você não consegue andar, você às vezes precisa ser resgatado por alguém que está num lugar seguro, firme, para te puxar e te tirar dessa situação. Então, percebam que Davi está dizendo isso. Ele não consegue ficar em pé, ele não consegue avançar, ele não consegue sair. E aí, então, o versículo 3 fala de todo o seu clamor, toda a sua súplica, e que clamou, mas não foi ouvido, a ponto de secar a garganta. Porém, olha só que interessante o finalzinho do versículo 3, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Não só ele secou a garganta, por ter clamado
Deus e aqueles que poderiam, talvez, né, ajudá-lo, socorrê-lo, ele está desfalecendo nos seus olhos, sua vista, em esperar em Deus. Parece que o socorro do Senhor, na percepção aqui do salmista, que foi o rei Davi, que escreveu esse salmo inspirado pelo Senhor, Deus não vai vir socorrê-lo. E ele vai dar algumas razões aqui, algumas questões que ele vai falar em relação à sua própria condição, mas ele não termina assim o salmo. Então, o salmo termina com um tom de louvor a respeito da vida de Deus, do seu reino, do reino messiânico, quando todos os inimigos de Deus, e também aqui de Davi, serão severamente e com rapidez derrotados, vencidos, e isso é bem interessante, porque ele está dizendo no início, que a sua voz secou, os seus olhos estão desfalecendo, porque o socorro não está vindo da parte de Deus. Mas, no final, sim, o socorro virá rapidamente de Deus, e será bem um juízo sobre os inimigos de Israel, algo realmente que virá da parte de Deus de uma forma severa e rápida contra os inimigos de Israel, os inimigos de Davi e os inimigos do reino messiânico, os inimigos do próprio Messias. Então, perceba que muitas vezes a história de Davi, que era o rei de Israel, se confunde com a história do Messias. Aquilo que Davi, como rei, está vivendo, o Messias também viverá, mas numa dimensão muito maior, uma dimensão mais global, mundial. Enquanto Davi tem problemas locais, o Messias terá problemas internacionais. Mas, assim como Davi venceu, o Messias também vencerá. E já no versículo 4, nós temos a primeira profecia, então, do Salmo que queremos ler aqui, que fala justamente da inimizade, absurda e ódio sem base dos inimigos do Messias, que, na verdade, veio o Messias como um concorrente. Então, nós vamos ver que trata da liderança corrupta de Israel, da liderança que não quer reconhecer o Messias, nem mesmo pelos seus feitos. E aqui, então, nós encontramos o versículo 4, que diz assim: aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então, restituí o que não furtei. Isso aqui é bem interessante. Vamos entender esse versículo, que é uma profecia messiânica, no seu contexto, justamente no seu contexto profético messiânico. Então, vamos lá. Quando a gente olha para esse texto, nós temos que entender que as profecias messiânicas, elas devem ter o seu cumprimento nos evangelhos ou no Novo Testamento, inspirado por Deus, alguém, como um apóstolo, um profeta, ou o próprio Senhor Jesus na sua obra, sendo registrada pelos evangelistas, dizendo: olha, o Senhor Jesus fez isso porque estava escrito isso sobre esse assunto, e ele está cumprindo aqui. Então, vamos olhar para João agora, capítulo 15, e vamos ter os versículos 24 e 25, e vamos ver, então, a referência a isso que Davi diz, apontando para o ódio dos inimigos do Messias. Diz assim lá em João 15, 24 a 25. Se eu entre eles não fizesse tais obras, o Senhor Jesus falando, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Então, como nós vemos aqui, aqueles que me odiaram sem causa, no versículo 4 do Salmo 69. Então, tudo isso, odiar sem causa, é acusar de roubo. É umas coisas assim que a gente fica impressionado, odiaram-me sem causa. Bem, a menção aqui de Jesus, a sua lei, do que fala lá do verso que Davi vai restituir, aquilo que não roubou,
é justamente uma referência à lei. A lei diz, né, que não roubarás, mas se alguém roubar, tem que restituir, né? Está lá no Êxodo 20, fala de não roubarás. E o Êxodo 22, né, já trata justamente essa questão de se roubar. Como é que faz? Né? Além de se arrepender, de pagar, né, por isso, tem que restituir. Olha só, né? Quando a gente olha aqui para o Êxodo capítulo 20, no versículo 15 diz, não furtarás. Agora, olha só, Êxodo 22, versículo 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Então, essa é a maneira de inibir o roubo, de incentivar o crime, porque se você rouba um, tem que pagar 5, se você rouba uma ovelha aqui, tem que devolver 4, né? Então, o crime não compensa. Né? Claro que estamos falando aqui da lei de Deus e não da lei do Brasil, né, do nosso país. Bem, então, tem que restituir. E aí o Senhor Jesus está citando, então, né, citando o Salmo, mas conectando o Salmo com a lei, com o Êxodo 20 e Êxodo 22. Isso é algo, assim, comum quando a gente faz comentários sobre certas passagens da Bíblia. Elas estão ligadas, conectadas com outros textos bíblicos que dá para nós uma visão completa sobre o assunto. Por isso que Jesus menciona, né, a lei e não os salmos, né? Porque anterior aos salmos nós temos a lei, mas os salmos é justamente a referência que Jesus está citando aqui. Bem, quando a gente pensa em inimigos, nós estamos falando aqui da classe dominante, né? Da religião já corrompida, da política, né, já corrupta, que havia em Israel ali debaixo do jugo romano. Então, temos que entender esse contexto, né? E essa oposição já começou logo depois do batismo do Senhor Jesus, né? Depois ele vai ser tentado no deserto por Satanás e depois ele vai ser questionado por todas as lideranças dos segmentos religiosos e políticos de Israel. Por exemplo, John MacArthur, né, referindo-se à religiosidade de Israel naquele tempo, escreve o seguinte: Israel havia, a sua liderança, renunciado à graça de Deus em favor da justiça pelas obras. Havia ali uma confusão, então, na mente, né, da liderança. Sua religião era extremamente legalista, permeada de hipocrisia, obras de autojustificação, regras falsas e cerimônias sem significado. Eles estavam deixando a lei e acrescentando costumes, tradições sobre a lei. É por isso que Jesus vai dizer, né? Vós, pelas vossas tradições, invalidais a lei de Deus. Então, não é um questionamento à lei, claro que não. Mas as tradições que vêm invalidando a lei, se colocando no lugar da lei. Isso acontece, inclusive, nos governos, quando não se cumpre a Constituição, quando se inventa algo que está fora da Constituição, além da Constituição, quando se interpreta a Constituição do jeito que se quer. Aí é uma invalidação da lei. E ele vai dizer mais, sua religião, estava repleta, né, sua religião estava repleta de falsas doutrinas e se baseava muito mais na descendência física de Abraão do que na fé dele. Ora, tinham como referência Abraão, que temeu a Deus, serviu a Deus até o fim, enquanto que eles estão reivindicando a sua descendência física, mas não a sua obediência, a sua fé, né, como foi demonstrada pelo pai Abraão. Para não ficar só num comentarista cristão, né, vamos para o Talmud, que relata esse momento que estava acontecendo ali no primeiro século. O Talmud vai dizer, perguntando sobre a destruição do templo, por que o templo foi destruído? Ele faz assim, a seguinte declaração: por que o segundo templo foi destruído, sendo que em seu tempo eles ocuparam-se de estudar a Torá, obedecer os mandamentos e praticar a caridade? Porque ali prevaleceu o ódio sem causa. Uau! Então, justamente o que Jesus está dizendo, que Davi mencionou como profecia messiânica, me odiaram sem causa, foi justamente o que aconteceu. Agora, quando a gente olha, né,
para nossas vidas e temos passado com problemas, lutas, dificuldades, a gente faz um autoexame. Será que eu fiz alguma coisa, falei alguma coisa, deixei de fazer algo e por isso estou sofrendo a consequência? Porque os nossos pecados trazem em si consequência. Mas quando a gente analisa, avalia e vê, então, que não pequei contra Deus, não pequei contra o próximo, isso chama-se contingência da vida. Aquilo que nós pagamos porque estamos nesse mundo. Quando alguém faz algo de errado, isso vai afetar outras pessoas. Seja a pessoa próxima a nós, seja os nossos governantes, né? Sejam os nossos familiares. Quando algo errado é feito, a consequência alcança outras pessoas. É como a pedra que é jogada no lago, ela cai só em um lugar, mas sua onda vai crescendo e vai se espalhando para outras partes daquele lago. A pedra só caiu em um lugar, mas ela afetou toda uma parte, né, uma região ali envolvendo onde a pedra bateu, onde a pedra caiu. Então é isso que o texto está mostrando para a gente, né? E é claro, quando a gente passa por uma experiência assim, de uma perseguição, de uma indiferença, de uma rejeição, ou algo desse gênero, traz para a gente algumas consequências emocionais, espirituais, e aqui então só tem uma forma da gente lidar com isso, olhando para o exemplo de homens na Bíblia que passaram por isso. O primeiro exemplo que nós temos aqui é justamente o exemplo de Davi. Então, o que ele fez? Ele clamou a Deus. Até a sua voz, né, ficar rouca e perder ali a garganta, ficar seca e não conseguir mais clamar. Então, meus queridos, nós somos desafiados, assim como Davi fez, a fazermos o mesmo, a clamarmos a Deus. Com a nossa alma, com o nosso coração, com toda a nossa força, devemos suplicar, devemos jamais parar de orar, jamais parar de clamar a Deus por aquelas coisas que só Ele pode fazer. No caso de Davi, essa ameaça real dos inimigos. No nosso caso, seja um problema de saúde, um problema familiar, um vício de alguém, uma luta que alguém esteja passando, travando ali no aspecto, né, físico, no aspecto material, ou até mesmo espiritual. Não devemos parar jamais de clamar. E o segundo aspecto que a gente vê Davi fazendo é que ele quase cansou, né, de ficar olhando as suas vistas, quase desfalecer esperando o Senhor. Mas ele continuou esperando o Senhor. Então nós clamamos a Deus e continuamos esperando nele. E o salmista vai dizer, né, esperei com paciência no Senhor. Lá no Salmo 40, né? E ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, e fez o que? Ele me tirou de um lago, né, de um lodo, um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então, esse é outro salmo de Davi. Ele está no lamaçal, ele tem os inimigos, mas ele está esperando com paciência, mas clamando, orando e atento para ouvir e ver os sinais de Deus. Porque quando Deus vier agir em nosso favor, ele vai nos tirar desse charco de lodo e ele vai firmar os nossos pés na rocha. Não devemos desistir jamais de continuar clamando, suplicando a Deus. Sempre há esperança para o Filho de Deus. E assim como Davi passou por isso, o Senhor Jesus também passou por isso. E ele foi até o final. Ele não desistiu, mesmo com a intriga e a oposição, né, da liderança de Israel, né? Não o povo amava Jesus, né? O povo seguia Jesus, aquelas multidões, como vemos lá em João, ele curou, ele restaurou, ele fez maravilhas, sinais de prodígios pelo povo, por aqueles que se aproximaram dele. Mas aqueles que viam ele como uma concorrência, o que ele está querendo ser? Está querendo ser o líder de Israel no nosso lugar? Ora, o que ele estava fazendo, ninguém pode fazer. Jesus não se sentia ameaçado pela liderança, mas a liderança se sentia ameaçado por ele. Mas o que ele fez? O Senhor Jesus continuou fazendo o seu ministério, a sua obra, porque ele sabia que no fim o resultado seria a salvação, a redenção da humanidade.
Olhando para esse exemplo maravilhoso de Jesus, eu só posso dizer uma coisa: não desista. Pode até haver lamento, né? Como é o título dessa porção, lamento do Messias. Nós até podemos lamentar diante de Deus, mas desistir jamais. Assim como o Senhor Jesus, ele foi até o final, realizando sua obra e obra de salvação. Nós devemos ir até o final, fazendo a nossa parte, para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Que o eterno Deus de Israel, então, te abençoe ricamente nesse dia, te dando a direção, sabedoria, bênção. E tenha uma certeza, o Senhor nos ouve. Isso para a gente é muito importante. O Senhor nos ouve e no seu tempo Ele virá nos socorrer, Ele dará a resposta à nossa súplica, ao nosso clamor. Então, aguardemos, porque o Senhor tem coisas maravilhosas para as nossas vidas. Confie nisso, viva por isso. Por isso, para nós, o limite é o céu. Amém? Estaremos para sempre com o Senhor, independente do que nos aconteça aqui. E nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Muito bem. Se esse vídeo foi uma bênção para você, não deixe de compartilhá-lo com outras pessoas. E daí o seu joinha, né? Faz o like aí, né? Para promovermos, impulsionarmos o canal do Templo Batista de Indianópolis, tá certo? Depois, deixe lá o seu comentário nesse vídeo e vamos divulgar a palavra de Deus para consolo, despertamento e conhecimento dos corações das pessoas que amamos, fazem parte do nosso grupo de WhatsApp, de outros grupos na família e assim por diante, tá certo? Amém, meus queridos irmãos? Então, é isso aí. Que Deus abençoe a todos. E amanhã, mais um devocional com o pastor Marcos. Então, às 8 horas, se você puder estar, e outras pessoas também que desejarem estar ao vivo, segunda a sexta, às 8 horas da manhã, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Uma quarta-feira de bênção na sua vida. Até o nosso próximo devocional e shalom a todos.